Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa live, essa é a nossa live diário Café com a Mari. Hoje nós vamos falar sobre como eu lido com as emoções do meu filho e é o nosso quarto dia sobre esse tema, tá? Nós estamos fechando essa série sobre lidar com as emoções da criança. Quem não assistiu ainda tá lá no meu IGTV as partes anteriores, tá? As partes 1, 2 e 3 estão todas salvas lá no IGTV, tá bom? Bom dia, sejam bem-vindas. Que bom estar com vocês nessa quinta de manhã. É quinta, né? Eu me perco sempre nos dias aqui. Acho que hoje é quinta-feira. Vamos lá então. Bom dia. Nós falamos essa semana sobre alguns tipos de pais que são pais que têm boas intenções com seus filhos, tá? Vocês confirmam pra mim se o som tá ok? Fazendo favor? Tá tudo certinho? Bom dia, Gabi. Confirma pra mim se tá ok o som. Eu tô usando um fone aqui pra ver se abafa um pouquinho o barulho aqui em volta. Aí você só me dizem se tá ok, tá bom? Alguém escreve ali pra mim como lidar com as emoções do meu filho. Como eu lido com as emoções do meu filho, faz favor. Tá ótimo, né? Então tá bom. Obrigada, Lúcia. Certo. Então tá, vamos lá. Então nós falamos aqui sobre alguns tipos de pais que têm boas intenções na educação dos seus filhos, mas eles não têm muita orientação de como fazer. Ou porque eles tiveram uma educação assim, ou porque eles nunca pararam para pensar a respeito, né? Então tem alguns pais que acabam corrigindo de maneira inadequada o comportamento da criança, porque eles não entendem que por trás disso tem um sentimento, tá? Então, isso, Ali, obrigada. Deixa eu fixar aqui o comentário. Ok, isso aí. Então tá. Nós falamos na segunda-feira sobre um tipo de pais que são os pais simplistas, aqueles pais que simplesmente ignoram a emoção da criança. Fala assim, isso é bobeira, deixa pra lá que já passa, é só eu ignorar e não dar atenção que a criança já para de se sentir assim, né? E eles querem, inclusive, que as crianças não sintam o que estão sentindo. O segundo tipo de pais, bom dia, olha uma descabelada aqui, ó. A mamãe te acordou, filha? Não? Então tá. Hoje o papai tá aí pra ajudar a se trocar, né, filha? Foi pro sofá ler um livrinho ali. Tá. No segundo tipo de pais, são os pais desaprovadores. Os desaprovadores são os pais que não aceitam as emoções da criança. Uma criança que esteja brava, por exemplo, é castigada. Se os pais percebem que a criança ficou brava ou está irritada por alguma coisa, em vez de ajudar ela a compreender esse sentimento, eles punem a criança. Esse é o segundo tipo de pais que nós falamos na terça-feira. Ontem eu falei para vocês sobre um tipo de pais que eles são pais permissivos. Pais que deixam a criança expressar do jeito que ela quiser. E você vai ver que quando eu falar agora dos pais que realmente preparam as emoções dos seus filhos, esses dois últimos tipos são muito parecidos, tá? Por quê? Os pais de ontem são aqueles que nós falamos assim, que eles aceitam que a criança esteja brava, eles entendem que a criança fique triste, eles entendem o medo, mas eles não ajudam a criança a lidar com o que sente. Tá? Então, eles são muito parecidos, mas você já vai ver algumas diferenças aqui, tá bom? Então, quando nós falamos hoje, o nosso tema são os pais preparadores emocionais. Como assim? Aqueles pais que ajudam as crianças a lidar com o que elas sentem. Então, esses pais, em alguns pontos, parecem com os pais de ontem. Eles aceitam incondicionalmente as emoções da criança, porque eles entendem que nós não temos como controlar os nossos sentimentos. Eles entendem que nós não temos como mandar naquilo que nós sentimos. Se nós adultos, se alguém chega assim para nós, não adianta você ficar irritado, por exemplo, você está irritado com alguma coisa, não adianta você ficar irritado, o que isso vai causar em você? Mais irritação. Você está triste por alguma coisa. Não fique triste. Isso resolve? Não resolve. Então, não é tentando abafar ou esconder os sentimentos que a gente consegue resolver esse problema. Então, esses pais entendem isso. Eles entendem que os sentimentos e as emoções são coisas normais da vida, que todos nós temos. E as nossas crianças têm também, tá? Eles não tentam ignorar o que a criança sente e muito menos eles não negam os sentimentos da criança. Então, eles não agem dessa forma, eles aceitam, tá? Aqui tá uma palavra bem importante, aceitar os sentimentos. E não menosprezam o que a criança sente e muito menos ridicularizam o que ela faz.
né? Então, se a criança está chorando porque o brinquedo dela quebrou, tem alguns pais que são os pais simplistas ou até os desaprovadores que diriam: ai, que bobeira você chorar por causa disso, vamos lá, a gente compra outro e pronto, para com essa choradeira. Esses pais preparadores emocionais, eles compreendem que para mim, que sou adulto, esse pode ser um motivo muito pequeno, mas para o meu filho não é. Talvez era um brinquedo muito querido, alguma coisa que ele gostava demais, ele tinha um apego, um vínculo com aquele objeto e ele perdeu, ele esqueceu, ele quebrou e ele está sentindo tristeza. E tudo bem estar triste se eu perdi alguma coisa, tudo bem estar triste se eu não consigo encontrar meu brinquedo favorito, tá tudo bem, não tem problema em sentir isso. Então, esses pais entendem isso. A diferença deles para os pais de ontem que nós falamos, então até aqui vocês viram que está bem parecido com o que eu falei ontem, certo? Mas qual que é a grande diferença a partir de agora? Esses pais orientam a criança. Ok, eu tenho um sentimento, eu estou com raiva, eu estou com tristeza ou eu estou com medo. Eu tenho um sentimento, mas o que é que eu tenho que fazer com ele? Tá? Então, aqui está o ponto principal que faltava para os pais de ontem que desejavam ser bons pais com seus filhos, mas que não conseguiam, porque faltava essa informação. Então, eles ensinam a criança como regular esses sentimentos, como extravasar esses sentimentos de maneira adequada e como resolver os problemas que causaram esse sentimento. Então, nós precisamos entender que o sentimento vem por conta de por conta de um estímulo. Lembra que eu falei isso lá na segunda-feira? Quem estava aqui na live de segunda-feira vai lembrar que eu expliquei sobre isso. Que os sentimentos, eles são uma resposta a algum estímulo que veio. Então imagina que você tinha uma expectativa de que alguma coisa acontecesse e aquilo não aconteceu. Você tinha uma esperança e ela foi frustrada. Então essa frustração vai causar um sentimento em você. Pode ser a tristeza, pode ser a raiva, pode ser a decepção. Então, vai trazer alguma coisa negativa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calar essa emoção negativa? Não. Eu preciso olhar para isso que foi frustrado. Ok, eu tinha uma expectativa, ela foi frustrada, estou me sentindo triste. O que é que eu posso fazer a respeito? Eu não posso simplesmente ignorar essa tristeza e tocar a vida. Ah, não, tá tudo bem, faz de conta que tá tudo bem, eu não tô triste, tá tudo certo. Não, eu tenho que olhar para isso. O que está me causando esse sentimento aqui? E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Por que eu estou me sentindo com raiva? Olha, eu estou me sentindo com raiva porque o meu irmão pegou meu brinquedo e não pediu emprestado. Então, esse é o problema. O problema não é a raiva. O problema é o meu irmão ter pego o brinquedo sem pedir emprestado. Ok, então filho, como você pode resolver isso da próxima vez? Ah, você está com raiva porque o seu irmão pegou seu brinquedo? Então vamos tentar resolver isso, a gente tem um problema aqui. Como é que a gente resolve esse problema? É essa a orientação que vai fazer a diferença nesse tipo de pais de hoje, tá? Para quem está chegando agora, estamos na nossa quarta parte da live sobre como eu lido com as emoções do meu filho. Hoje nós estamos fechando esse tema aqui, tá? Então, esses pais, a diferença deles é que para eu conseguir lidar sim com o meu filho, eu tenho que ser altamente consciente das minhas emoções. Então, para eu conseguir olhar para o meu filho e falar assim, filho, acho que você está desse jeito porque você está muito chateado com o seu irmão. É isso mesmo? Então, para eu conseguir olhar para o meu filho e identificar isso, eu preciso aprender a fazer isso comigo primeiro. Peraí, eu tô me sentindo irritada, tô me sentindo que tem alguma coisa que não tá legal aqui. O que foi que causou isso em mim? Ah, eu acho que eu estou irritada sim, porque eu queria sair no horário em casa e eu tô sentindo que eu vou sair atrasada, que a gente não vai conseguir cumprir o horário que nós tínhamos. Então, isso vai causando uma irritação e eu percebo isso. Isso é ter consciência dos sentimentos. Se eu, pai, eu, mãe, tenho consciência do que eu sinto, eu consigo perceber e lidar com isso. Agora, se eu não sinto, eu não tenho como ajudar meu filho. Então, a principal diferença aqui é que esses pais têm consciência dos próprios sentimentos, para que eu possa ajudar a minha criança a fazer isso também. Então, eles reconhecem as emoções,
conseguem identificar, não, isso aqui, o que está me deixando assim é uma frustração, é uma expectativa que eu tinha que tem alguém que não está cumprindo, de repente eu estabeleci um limite e alguém desrespeitou esse limite, eu esperava que o outro colaborasse e o outro não colaborou, ou então eu estou sentindo isso porque eu estou com fome, passou do horário de comer. Quantas vezes durante o dia, na correria, no corre-corre, às vezes você deixa passar a hora da refeição? Eu falo isso por mim. Eu preciso me vigiar muito nisso, porque eu sei que se eu ficar muitas horas sem comer, isso me causa irritação. Aliás, todo mundo aqui em casa sabe. Quando eu começo a ficar meio impaciente, meio irritada, meu esposo fala, amor, vai comer. Que ele sabe que quando eu tô passando, tipo, passou de 3 horas sem eu fazer um lanche, fazer alguma coisa, eu já começo a sentir irritação e eu começo a perceber, opa, peraí. Isso aqui não é as crianças que estão causando, isso aqui sou eu. Eu tô com fome, passou do meu horário, então eu vou sentar e vou comer e depois eu vou conseguir ficar mais tranquila com as crianças. Então nós precisamos ter consciência do que nós sentimos, consciência emocional, tá? E isso não é só agora que eu tô grávida não, né? Isso é sempre. Desde que eu me conheço por gente, sempre eu tenho os meus horários de refeição. Você já prestou atenção nisso em você? Talvez você não esteja prestando atenção que, por exemplo, você está dormindo muito pouco. Tá, as mamães de bebês agora, eu vou ser solidária com vocês, daqui a alguns meses eu estarei aí desse lado, né? Hoje eu durmo a noite inteira, graças a Deus, já fazem muitos anos, mas daqui 3 meses Telzinho chega, né? Então eu estarei aí com vocês acordando a cada 2 horas, a cada 3 horas. E é assim que é nos começos, né? Nos primeiros meses. Então, se você não está dormindo o suficiente, isso pode estar te causando irritação. Ok, se você tem um bebê pequeno, é o que você tem para hoje, não tem outra opção. Mas se você de repente está ficando irritado durante o dia porque está dormindo pouco, como é que eu posso fazer para resolver isso? É o seu corpo te dando um sinal. Entende que essa irritação é para mostrar para você que você está dormindo menos do que o suficiente, seu corpo não está descansando o suficiente. Então, o que você pode fazer? Eu vou, em vez de eu pegar meu celular antes de dormir e ficar lá meia hora, 1 hora, eu vou desligar o celular e vou dormir. Eu vou aproveitar melhor. Em vez de eu ficar vendo televisão até tarde, eu vou desligar a televisão às 22 horas, por exemplo, e vou dormir. Se a gente se coloca uma rotina, se organiza, aquela irritação serviu para alguma coisa. Já pensou nisso? Os nossos sentimentos, eles têm função, eles são úteis. E esse tipo de pais aqui, esse tipo de pais e mães que conseguem ensinar para os filhos a lidarem com as emoções, eles têm essa compreensão muito grande que se eu tenho raiva, alguma coisa despertou essa raiva. Ninguém fica com raiva por nada. Eu tô com vontade de ficar com raiva, eu vou ficar com raiva. Nem que você tente, você não consegue. Por que essa raiva veio? Ela veio para me mostrar que tem alguma coisa que não tá legal. Por que eu tô sentindo isso? Talvez eu preciso dar um limite para alguém que está desrespeitando um limite meu. Se eu tô ficando com raiva, por exemplo, do meu filho, o que foi que aconteceu? Eu tô com raiva dele porque eu pedi 3 vezes para ele ir tomar banho e ele ainda não foi tomar banho. Então, eu tenho que prestar atenção nessa raiva e pensar assim, o que eu tô fazendo de errado que eu tô mandando e o meu filho não obedece? Porque isso tem mais a ver conosco do que com a criança. Às vezes alguns pais me dizem assim, Mari, não sei o que fazer, eu falo 10 vezes e meu filho não obedece. Se eu falo 10 vezes e meu filho não obedece, o problema não está na criança, está na forma como eu estou lidando com isso. Eu falo muito sobre isso na Masterclass sobre obediência. Depois eu coloco o link para vocês lá nos stories, alguém me pediu esses dias, acabei esquecendo, tá? Eu falo sobre como conseguir a obediência da criança e tem mais a ver com o que eu faço do que com a criança faz, porque a obediência é um hábito, né? Se eu ensino o meu filho a desobedecer, ele vai continuar desobedecendo, né? Olha aqui que interessante. Então, nós precisamos olhar para a causa do sentimento. Se eu consigo, por exemplo, identificar que eu tenho me sentido triste, então assim, nossa, ultimamente eu tenho me sentido triste. Não estou falando de depressão, de quadros patológicos, né? Mas se eu estou me sentindo triste, o que está causando isso? Eu não tenho que simplesmente ignorar essa tristeza. Não, eu vou ficar feliz, eu vou sorrir, eu vou fazer alguma coisa que me faça feliz. Não, o que causou essa tristeza? E é isso que eu vou ensinar o meu filho a fazer também. Não, peraí, eu tô me sentindo triste porque talvez eu voltei ao trabalho, eu chego em casa sempre cansada, eu não consigo dar atenção pro meu filho me solicita e eu tô sempre exausta, e isso tem me causado uma tristeza, porque não era assim que eu queria levar a maternidade.
Não era assim que eu sonhava em ser mãe. E isso tem me deixado triste. Talvez essa tristeza venha acompanhada de uma culpa. Então, nesse exemplo que eu dei, eu preciso olhar para isso. Não é simplesmente ignorar essa tristeza. Ah, não, tudo bem, não tô triste, vou tentar ficar de boa, sorrir, vou tentar ser amorosa, Eu preciso olhar para a causa disso. O que é que eu posso fazer para minimizar isso? O que é que eu posso fazer para que essa tristeza não apareça sempre com tanta intensidade? Será que eu consigo reduzir minha jornada de trabalho? Será que eu consigo arrumar alguém para me ajudar em casa, por exemplo, uma diarista, para que eu não precise ficar fazendo o serviço de casa quando eu estou à noite? Será que eu consigo dedicar mais tempo todos os dias, na hora que eu chego em casa? De repente eu chego em casa às 18h30 e eu vou pegar todos os dias até às 19h30 para eu estar com meu filho, não vou fazer mais nada. Vou desligar o celular, vou desligar a televisão e vou ficar com ele, vou dar atenção, vou olhar nos olhos. Então, essa tristeza vai servir para uma coisa boa. Nós precisamos ajudar os nossos filhos também a olhar para isso. Se ele tem estado triste, é porque tem alguma coisa na vida que está me pedindo, olha, para um pouquinho. Para um pouquinho, que não dá para você tocar as coisas como você tem levado. Você tem que olhar para o que está acontecendo. Dê atenção para isso aqui. Então, quando nós começamos a ter essa consciência que nós estamos tendo uma emoção negativa, nós conseguimos olhar para o nosso comportamento de maneira mais fácil. Por exemplo, tem algumas situações aqui em casa em que eu me sentia irritada porque eu tinha medo. Você já percebeu isso? Outro dia, deixa eu pegar um exemplo aqui com a minha mais velha, com a Fernanda, que tem 11 anos. Teve um dia que ela estava acordando atrasada. Ela sempre acorda de manhã, no horário que nós chamamos ela, né? Ela tem um despertador, mas que não está funcionando. Então, a gente acorda ela para ela assistir às aulas da manhã. Então, ela acorda, toma café da manhã conosco, né? Depois do café com a Mari, eu preparo o café, chamo ela, chamo minha outra filha e ela vai fazer as tarefas dela. Então, ela vai primeiro arrumar a cama, trocar o pijama, pentear os cabelos, escovar os dentes, guardar o pijaminha, deixa tudo pronto. E aí, ela senta no computador para assistir às aulas dela. E teve algumas semanas em que ela estava muito enrolada, né? Que eu chamava ela ficava, e eu tinha que chamar de novo, e daí ela fazia lerda das coisas, e se enrolava, assim que era 9 horas, às vezes ela ainda estava de pijama, né? E aconteceu isso vários dias seguidos, e eu comecei a ficar impaciente de manhã, começou a me dar aquela coisa assim, aquela impaciência, aquela irritação mesmo, né? Eu saí da paciência, eu que costumo ser paciente, eu saí da minha paciência, e aí que eu identifiquei que a causa disso era um medo que eu tenho. Que medo? Medo de que ela se torne uma adolescente preguiçosa. Medo que ela se torne uma adolescente que vai dormir até meio-dia, vai ficar acordada até 2 da manhã jogando no celular. Ela não vai ser isso porque ela não tem celular, mas um medo que eu tinha de que ela se torne uma pessoa diferente do que eu espero que ela seja. E aí um dia eu sentei e conversei com ela, falei assim, filha, sabe por que a mamãe está perdendo a paciência com você? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo que você se torne assim, eu tenho medo que você continue irresponsável, que você não seja responsável, né? Não que ela continue, ela não estava sendo, né? Era só alguns dias ali. Eu disse, filha, a mamãe tem medo que você se torne uma pessoa assim, então vamos cuidar disso aqui e tal. Pronto, resolveu a situação. Então, um sentimento que eu tinha me ajudou, identificar esse medo me ajudou a resolver um problema. Será que você no dia a dia não tem situações que você tem se irritado ou perdido a paciência porque no fundo você tem medo de ter um filho desobediente, medo de perder a autoridade, medo de que ele cresça e não te respeite? Você pode falar isso para sua criança, inclusive, se ele já tem mais de 6 anos, né, de 7 anos em diante, eles conseguem absorver isso. Com uma criança menor de 7 anos, eles também precisam saber do que nós sentimos. Filho, hoje a mamãe está irritada. Né? Filho, hoje eu preciso de um tempinho, eu preciso, né? Ontem, quando nós chegamos aqui, nós estamos em Curitiba hoje, né? Viemos visitar minha mãe, vocês viram que eu estou num lugar diferente aqui. Então, ontem nós fizemos uma viagem longa com as crianças, a gente saiu de Londrina, acho que 3 horas, quase 3 horas da tarde. E nós chegamos aqui em Curitiba quase 9 horas da noite, então, e sem parar praticamente, né? A gente só parou uma vez rapidinho para o xixi e tal, e continuamos. Então, estava todo mundo cansado, eu estava cansada, com dor nas costas e tal. Quando nós chegamos ontem à noite, a gente teve que passar no mercado para pegar alguma coisa, para fazer alguma coisa para jantar, né? A gente não queria sair, já estava tarde, restaurante não ia rolar. Então, a gente passou no mercado ainda e ficamos 20 minutos, quase meia hora dentro do carro esperando. E nesse tempo, eu já tinha esgotado, né? De cansaço.
E aí as crianças queriam brincar de alguma coisa ali ainda no carro. Mamãe, vamos brincar disso, brincar daquilo. Eu falei assim, filha, a mamãe tá sem paciência agora. Eu preciso ficar um pouquinho quietinha, eu preciso de um tempinho aqui em silêncio, porque eu tô começando a ficar irritada. E se eu for tentar fazer algo além do que eu consigo, eu não vou dar conta. Então, nossa, eu sou uma mãe ruim porque eu fiz isso? Não, eu vejo que eu teria sido pior se eu tivesse fingido. Ah, não, tudo bem, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que dar atenção sempre, elas estão pedindo, eu preciso corresponder. Mas aí eu ia cansada tentar fazer alguma coisa que eu não conseguia, eu ia acabar explodindo. Em algum momento, qualquer coisinha que elas fizessem, eu ia acabar estourando com elas. Então eu preferi falar, não, brinquem vocês, né? Ali dentro do carro, mesmo no banco de trás, eu brinquem vocês. Elas queriam brincar de um joguinho lá, adivinha o que é, uma brincadeira que elas adoram, que a gente sempre brinca. A gente já tinha brincado na viagem, inclusive elas queriam brincar de novo. Falei, não, peraí, vamos resolver de outro jeito, deixa a mamãe quietinha um pouquinho agora, porque eu preciso ficar um pouquinho em silêncio, que eu tô começando a perder a paciência, porque eu tô cansada. Então, me deixa aqui que é melhor. E elas brincaram e deu tudo certo. Então, reconhecer os nossos próprios sentimentos é importantíssimo. Se tem alguém excedendo um limite, se tem alguém desrespeitando um limite que eu impus, eu preciso lidar com isso primeiro, para depois eu ensinar para o meu filho a fazer a mesma coisa. Então, nós podemos reconhecer esses momentos de emoção negativa da criança como oportunidades para a gente se ligar mais a eles. Então, se eu percebo que meu filho está com medo, que meu filho está triste, que meu filho está com raiva, em vez de eu repreendê-lo, em vez de eu simplesmente ignorar esse sentimento que ele tem, eu posso ver nisso uma oportunidade de ir lá e acolher, de conversar, de abraçar, talvez até de deixar meu filho chorar no meu colo. Se ele está triste, ok, pode chorar, a mamãe está aqui com você, né? Então, para se aproximar com a criança e deixar que ele desabafe conosco. Então, ajudar o meu filho a identificar a causa do que ele está sentindo para que ele possa lidar com isso melhor da próxima vez. Porque muitas vezes, eu posso dizer assim, 90% das vezes, uma criança pequena, com menos de 6 anos, não é capaz de identificar a causa do que ela sente. Ela está irritada e ela nem sabe por quê. Às vezes alguma coisa aconteceu há 5 minutos atrás, ela já estava brava com alguma coisa e de repente seu filho está tendo um comportamento inadequado. Está gritando, está chutando as pecinhas do jogo do irmão, está fazendo alguma coisa e na verdade o que causou aquilo foi 5 minutos atrás, não foi agora. E a criança não sabe identificar. Nós é que temos que fazer a leitura disso e falar assim, filho, eu acho que você está irritado porque está muito cansado. Eu acho que passou da hora de dormir. É isso, você está se sentindo muito cansado? E eu vou lá e vou ajudar a criança a resolver o problema. Ou, será que você está irritado porque agora há pouco, quando você pediu para o seu irmão emprestar o brinquedo, ele não emprestou e agora você está vindo destruir o que ele está fazendo? Nós temos que ajudar a criança, mostrar para ele, olha filho, esse sentimento aqui está vindo por causa disso. Foi isso aqui que te fez sentir. E da próxima vez, como é que você pode lidar melhor para que isso não aconteça de novo? Entende como é diferente a gente falar dos outros tipos de pais para um pai que prepara as emoções do seu filho? Tá? Então, esse pai, ele consegue ser mais paciente quando a criança mostra uma emoção, porque ele entende que isso não é um desafio. Né? Quando uma criança fica irritada, muitos pais mandam, muitas mães, né? A grande maioria são mães, mas muitas mães mandam mensagens para mim lá na caixinha de perguntas, por exemplo. Mari, meu filho fica muito irritado, ele fica muito bravo, ele fica me desafiando, ele quer me testar, o que eu faço? Veja, seu filho não ficou irritado para testar você. Ele não ficou com raiva porque ele quer desafiar você, ou porque ele é desobediente, ou porque ele é uma criança ruim. Ele ficou irritado porque alguma coisa aconteceu. Ele tinha uma expectativa que foi frustrada. Como é que ele pode lidar melhor com isso da próxima vez? Essa é a pergunta que nós podemos nos fazer para ensinar para essa criança como ela lida melhor. Então, os pais que são preparadores emocionais, os pais que fazem esse trabalho com os filhos, eles mostram para a criança que não tem nada errado em sentir. Sentir não é um problema. Sentir medo, sentir tristeza, sentir raiva não é um problema. Nós precisamos mostrar isso para a criança. O problema é o que eu faço com isso. Aí sim. Deixa eu pegar minha água aqui que eu tô tossindo. Eu de barrigão já, gente, vocês viram? Então,
Esses pais, eles estimulam a honestidade emocional dos filhos. Então essa criança, ela pode mostrar o que ela sente, ela pode expressar o que ela sente, mas é lógico que eu não vou deixar que ela faça isso de qualquer jeito. Ah, ok, meu filho tá com raiva, então ele pode sair gritando e batendo. Não, peraí, filha, a mamãe entendeu que você tá com raiva. A mamãe também sente isso às vezes. Eu entendi que o seu irmão tomou o brinquedo da sua mão e isso realmente não foi legal, mas você não deve bater nele por isso. Como é que você pode resolver isso de uma forma melhor? Que tal se você conversar, ou se você pedir ajuda de um adulto, ou se você sugerir para ele alguma coisa? Então, nós podemos sentir, mas o nosso comportamento deve ser direcionado de uma forma melhor. Então, quem está no curso sabe que eu falo muito isso, lá do começo ao fim do curso, né? Aceitar os sentimentos, corrigir os comportamentos. Né? Então, eu preciso corrigir, eu preciso orientar essa criança, certo? Então, a raiva não significa que eu sou uma pessoa má e nem que eu odeio o outro. Se eu sinto raiva do meu irmão, não quer dizer que eu odeio o meu irmão. Eu só estou irritado com ele nesse momento, eu estou sem paciência com ele nesse momento, porque de repente ele desrespeitou um limite meu. Eu tinha um limite e ele está extravasando isso, ele não está respeitando. Eu preciso impor respeito e a raiva vai me ajudar nisso. Eu preciso mostrar isso para a criança. Então não tem nada de errado de sentir, eu posso ficar com raiva, eu posso ter medo, eu posso ficar triste, mas eu preciso lidar com esse sentimento de uma maneira adequada. Então, nós precisamos impor limites e corrigir os comportamentos. Lembre-se disso, aceitar o sentimento da criança e corrigir o comportamento. Eu não vou castigar meu filho porque ele está com raiva. Eu posso corrigir, eu posso chamar a atenção dele, inclusive eu posso ser muito séria com ele, falar assim, filho, eu sei que você está com raiva, mas isso não justifica o comportamento que você teve. Né? Nós podemos fazer isso, então eu acolho a raiva, eu mostro que é normal, eu mostro que está tudo bem sentir isso, mas eu explico, e isso, gente, é depois que já aconteceu, não é na hora. A gente tem que ter sabedoria para corrigir a criança no momento oportuno. Não é na hora que ela está com raiva que a gente vai conseguir fazer isso. Quem assistiu a Maratona Chega de Birra sabe que eu falei muito sobre isso, né? Nós temos que aguardar a criança se acalmar. Se ela está ali explodindo de raiva e eu vou tentar orientar o comportamento dela, eu vou acabar criando mais raiva, porque nessa hora ela não está conseguindo me entender, tá? Então, quais são os efeitos? E aqui que está o ponto auge da nossa conversa. O que isso vai trazer de resultados na vida da criança? Se eu sou essa mãe, esse pai que aceita os sentimentos e corrige os comportamentos, quais os resultados disso na vida do meu filho? Primeiro, e eu acho que é o mais importante de todos, né? Os outros também são especiais, mas esse aqui para mim é um que não tem preço. Filhos emocionalmente ligados aos pais. Aquela criança que quando ela tem uma emoção negativa, ela sabe que pode confiar nos pais, que os pais vão ajudá-la a lidar com isso. Eles não vão repreender, eles não vão castigar, eles não vão humilhar, eles não vão ridicularizar, eles não vão simplesmente ignorar o que ela está sentindo. Eles vão acolher e falar, filho, tudo bem, vem cá, eu vou ajudar você a resolver esse problema. Eles vão sentir que podem confiar em nós. Não é exatamente isso que nós queremos? Filhos que confiem em nós, que quando eles forem adolescentes ou que quando eles forem adultos, eles possam vir falar para nós os problemas que ele tem, porque eles sabem que nós vamos ajudá-los. Então, filhos emocionalmente ligados aos pais é um dos resultados de dar uma educação emocional para a criança, de mostrar, filho, tudo bem, eu estou entendendo que você está assim, calma, eu vou te ajudar. Como é que a gente vai lidar melhor com isso da próxima vez? Então, o segundo ponto são filhos que aprendem a lidar com os próprios sentimentos. Ô filha, você me faz saber o que é aquela porta batendo ali pra mamãe? Tem uma porta lá? Acho que tem que fechar, lá tá só, o vento tá batendo. Então, eles aprendem a regular os próprios sentimentos e resolver os próprios problemas. Eles conseguem resolver o que eles estão passando, porque os pais deram um aprendizado para eles, deram um ensinamento, melhor dizendo, né, para eles. Então, quando eu ensino para o meu filho, eu falo assim, filho, peraí, eu entendi que você está se sentindo assim, mas não é dessa forma que resolve, é dessa forma aqui que resolve. Não sei se vocês viram nos stories, acho que faz 2 dias isso, uma mãe me perguntou assim, Mari,
O meu filho está batendo em outras crianças. Eu já falei para ele 500 vezes e eu fico insistindo que não pode bater, não pode bater, não pode bater. É suficiente? É isso que eu tenho que fazer? Fala assim, não, não é suficiente. Como assim não é suficiente? Quando nós simplesmente dizemos não pode bater, quer dizer o quê? Por que a criança bateu? Porque ela estava com raiva, certo? É fácil a gente entender isso. A criança sentiu raiva e bateu no outro para se defender. Talvez o outro ultrapassou um limite, ela foi lá e tentou se defender e bateu. Tá, mas se eu não posso bater, eu tô sentindo raiva, o que eu faço então? Vê que não é suficiente você falar simplesmente, não pode gritar com o seu irmão. Tá, mas ele gritou por quê? Porque ele estava com raiva. Como é que ele faz para lidar com essa raiva que ele tem, sem simplesmente esconder essa emoção negativa embaixo do tapete? Como é que ele lida com isso? Então, esse aqui é o ponto. As crianças precisam aprender a resolver os próprios problemas e eles não sabem. Nós é que vamos ensinar isso. Então, essas crianças que conseguem regular as próprias emoções, falar, ok, tudo bem, eu tô me sentindo assim, mas é normal me sentir assim, todo mundo passa por isso, eu tô ansioso porque eu vou fazer uma prova, mas todo mundo sente isso, a maneira que eu sei que eu posso lidar com isso é tentar me tranquilizar, posso respirar, posso me preparar melhor para a próxima prova, porque eu tô sentindo que eu não me preparei o suficiente. Então, essas crianças, elas têm melhor desempenho escolar, porque eles conseguem lidar com as próprias emoções. Uma criança que não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a ansiedade, não sabe lidar com a tristeza, quando ela chega na hora de uma prova, ela não consegue nem render. Então ela vai ter um pior desempenho. Crianças que foram ensinadas a lidar com as suas emoções terão melhor rendimento acadêmico. Além disso, elas são crianças mais sociáveis, porque elas conseguem resolver os problemas que tem com os amigos. Uma criança que não sabe lidar com a própria raiva vai espantar todas as crianças à volta dela. Vai ser aquela criança que ninguém quer ser amigo, porque ele vive gritando, xingando, batendo nas outras crianças. Então, ele vai conseguir ser mais sociável. Além disso, essas crianças terão menos problemas de comportamento. Por quê? Os comportamentos inadequados surgem como resposta a um sentimento. Se eu aprendi a lidar melhor com esse sentimento, o meu comportamento vai melhorar, é consequência. Então, menos problemas de comportamento. Se você me fala assim, Mari, meu filho está se comportando muito mal, então olhe para como ele está se sentindo. Como é que essa criança se sente? O que é que está por trás desse comportamento ruim? Ai, talvez meu filho... Ontem isso eu coloquei nos stories, depois olhem lá que tem uma resposta, né? Uma mãe perguntou assim, Mari, minha filha de 8 anos está muito rebelde. Ela teima, ela me desafia, ela tem 8 anos, então ela já entende, não é uma criança pequenininha. Eu falei assim, por que ela está se comportando assim? Qual é o sentimento que está por trás disso? Imagino eu, por exemplo, que o que poderia justificar é uma criança que talvez não está se sentindo acolhida, que não está se sentindo importante dentro de casa, e ela está fazendo isso para tentar chamar atenção. Então, qual é o sentimento? Abandono. Talvez os pais tenham tempo para trabalhar, para correr, para resolver coisas e não tem tempo para ela. E para tentar chamar atenção, ela se comporta assim. Então, um mau comportamento tem atrás de si um mau sentimento. Se meu filho se sente bem, feliz, querido, amado, importante, acolhido, ele vai se comportar bem. Quando ele souber lidar com isso, né? Lógico. E também essas crianças que têm educação emocional, elas se recuperam mais facilmente de experiências tristes. Então, se meu filho passa por uma experiência difícil, por um momento de perda, por um momento de relacionamento com um amigo que não deu certo, ele consegue passar por isso com mais facilidade. Ele vai ter resiliência. O que significa essa palavra? Resiliência significa que eu supero com mais facilidade os meus desafios. E também eles estarão mais preparados para lidar com o futuro. Então veja aqui quantos motivos e quantas razões para que a gente ensine os filhos a lidar com o que eles sentem, que é um papel, uma tarefa que muitos pais não têm consciência. Muitos pais não sabem que precisam ensinar isso para os filhos, como eu não sabia quando eu tive minha primeira filha. Eu fui entendendo isso no andar da carruagem, né? Fui entendendo isso e falar, não, peraí, tem alguma coisa aqui. Eu preciso olhar para isso de uma maneira diferente. Hoje, para mim, é muito mais fácil, N vezes mais fácil, eu olhar para um comportamento da Helena, que é a minha caçulinha, por enquanto, né? A minha caçula de 4 anos, olhar para um comportamento
inadequado dela e falar assim, ok, ela tá se comportando assim porque ela tá com raiva. Ela tá se sentindo irritada porque a irmã fez alguma coisa ou porque eu falei de uma maneira que foi ruim com ela. Às vezes eu consigo até voltar atrás e falar assim, filha, desculpa, a mamãe falou com você de um jeito que a mamãe não precisava ter falado. Desculpa, mas agora vamos lá e vamos fazer o que eu pedi. Né? Então, às vezes reconhecer o que causou a raiva da criança nos ajuda a resolver o problema com mais facilidade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Acho que o nosso horário já estourou, né? Para variar um pouquinho, né? A Tereza, sempre compartilhando com todo mundo. A Tereza sempre manda live para todo mundo, né, Tereza? Até para mim a Tereza manda. A Márcia é de Edu. Como ensinar uma criança de 3 anos a lidar com as emoções? Márcia, no meu curso Guia Prático Antibirras eu ensino tudo isso, tá? Mas de maneira rápida e simples para você. O que eu posso dizer? Até os 4 anos o nosso foco é ensinar para a criança consciência emocional. Então ensinar ela a dizer que está com raiva, que está triste e que está com medo. Se você ensinar isso para o seu filho e ele chegar até os 4 anos sabendo expressar essas coisas, você já tem meio caminho andado. Tá? Aí daí pra frente vai ser lapidar a habilidade que você já conseguiu, mas no começo é isso, tá? A Paty falou assim, é por isso que eu sempre fui mal nas provas, tô rindo pra não chorar. Paty, pois é, quando nós não sabemos lidar com as próprias emoções, você até pode ter o conhecimento cognitivo, né? Estudei e tal, mas se você não sabe lidar com o que você sente, na hora da prova você fica com raiva, você fica ansioso, você fica com medo, você fica triste e você simplesmente trava. Quantas pessoas passam por isso, né? Você já deve ter visto exemplos assim. A Tereza, Mari, como está sendo mais fácil conversar com os meus filhos de 7 anos e de 12 anos? Então, teve um momento de terça-feira que o de 12 anos bateu no de 7. Conversei com cada um em separado, entendi o que cada um falou e mostrei como é a melhor forma. Sem bater, sem repreender, sem gritar e sem pôr de castigo, conversando. Que maravilha, Tereza, que legal. E depois o mais velho pediu desculpa para o mais novo e vice-versa depois e foram brincar, sem você precisar castigar. Quando as pessoas me perguntam assim, Mari, mas você não põe as meninas de castigo, você não bate nelas, você não ameaça elas, como que você consegue fazer para educar? Conversando, mostrando o que está por trás de cada comportamento, explicando, olha, a sua irmã agiu assim com você porque ela estava irritada. Né? Calma, deixa ela se acalmar primeiro, depois você chega e conversa com ela, que tal? E ela se resolve, então não precisa pôr de castigo, vai apanhar porque tá brigando com a sua irmã. Eu não faço isso e elas conseguem se resolver de outras formas. A gente tem as dificuldades aqui também, não quer dizer que passa tudo tranquilo. Nossa, a Mari tem 3 anjos dentro de casa que já sabem ser crianças perfeitas, ou a Mari é uma mãe perfeita, é um anjo de paciência. Não sou, de verdade não sou, mas eu entendi que eu posso lidar com as emoções das meninas de uma maneira diferente e isso as ajuda a lidar melhor com as emoções que elas têm também. É isso mesmo, Tereza, perfeito, que legal saber disso. Que mais de dúvidas? A Gra falou assim, ontem a minha filha mais velha de 4 anos começou a chorar porque estava com saudade do papai. Ela disse, mãe, eu sinto muita falta do papai e estava quase na hora dele chegar do trabalho. Gra, olha só que legal, ela conseguiu perceber que o que ela estava sentindo era tristeza. Ela falou assim, eu tô sentindo saudade. A saudade é uma forma de tristeza, né? É um tipo de tristeza que a gente sente quando a gente está longe de quem a gente ama. Então você pode orientar, mas que legal ela já ter essa consciência. Então com 4 anos é esse o objetivo, consciência emocional. Acho que de dúvidas era isso, né, gente? Não sei lá pra cima se ficou alguma dúvida perdida, né? A Nilda, gosto muito de conversar com meus filhos e funciona. Exato, conversar funciona se nós conversarmos do jeito certo. A Lu, live maravilhosa, que legal, Lu, que bom, espero que vocês tenham aprendido muito. Quem viu só essa live, volta nas outras 3 e assista essas 3 partes, tenho certeza que isso vai abrir sua cabeça, né, para você entender o que está acontecendo com as emoções do seu filho. E claro, quem quer se aprofundar mais, aqui eu tô falando conteúdo assim, né, resumido, mas quem tem o desejo de se aprofundar mais nisso,
Quando você tiver a oportunidade, faça o meu curso, Guia Prático Anti-Birras. Eu ensino isso detalhadamente lá. Tem 2 módulos só sobre educação emocional. Tem aulas em que eu falo sobre educação emocional em bebês, como eu começar a dar essa consciência para o bebê, com crianças menores de 4 anos, com crianças maiores de 4 anos. Então, assim, é um conhecimento que vai para a vida e não é só para lidar com a criança. É para nós lidarmos com as nossas emoções também, tá? Fico feliz de poder partilhar esse conhecimento com vocês. E como eu falei ontem nos stories, uma das coisas que mais me dá prazer é ensinar quem quer aprender. Então, se você quer aprender, conteúdo não falta, tá? Então, continua comigo, venham para as lives, façam o curso se possível. Se não é possível, continue consumindo todo o conteúdo gratuito aqui. E a gente se encontra, tá bom? Acho que tem caixinha lá nos stories para perguntas. Se ficou alguma pergunta que eu não consigo responder, coloca lá, que durante o dia eu tento conversar com você, tá bom? Amanhã eu espero vocês de novo aqui no nosso Café com a Mari, tá bom? Até lá, um beijo, um dia abençoado para vocês.